Boa noite, pessoal. Estamos aqui para conversar com uma pessoa bem especial. Ex-presidente da Federação Espírita, a professora Sandra Borba. É uma alegria muito grande recebê-la. E enquanto ela se organiza para que possa entrar na nossa live... Olá! Sim! Tá ótimo. Eu nunca fiz pelo Instagram, não, é a primeira vez. Coisa boa. Mas pode se organizando aí, que eu vou dar uns avisozinhos aqui. Aí é o tempo que você fixa Tá, aí. eu vou ver como é que eu me organizo. Nem se Aqui. preocupa. Nem se preocupa. Como todos estão sabendo, no próximo mês nós vamos retomar as nossas atividades na Casa Espírita. Durante esse tempo, nós estivemos de forma remota, trabalhando, fazendo o possível para que não parasse as nossas atividades, e graças a Deus nós tivemos êxito em levar a mensagem da doutrina durante esse período tão turbulento, e agora nós estamos nos preparando para trabalhar com as aberturas das turmas. Inclusive, hoje à tarde, o nosso amigo Francisco Fernandes, que é o responsável pela Mocidade Espírita, ele nos avisa que a Mocidade Espírita está com matrículas abertas, e no dia 19 e no dia 26 de setembro, de 8 às 11 horas, então você pode ir lá no Grupo Espírita e fazer a sua matrícula para a Mocidade Espírita. O início das atividades está para o dia 3 de outubro. Então, é uma oportunidade dessa turma jovem se engajar no movimento espírita. E, Francisco, lá você vai ter a oportunidade de aprender algum instrumento. Francisco é uma pessoa bastante comprometida com a doutrina espírita. Enquanto a professora Sandra se organiza para a gente conversar, a Casa Espírita, nós estamos ociosos, então nós estávamos trabalhando também, as reuniões ela era feita de forma remota, mas nada como o nosso a presencial. Então, graças a Deus, está passando essa turbulência toda, e nós estamos hoje aqui com a professora pedagoga, que tem vários livros publicados, Reflexões Pedagógicas, A Luz do Evangelho, O Poder das Palavras, e, de qualquer maneira, a professora, doutora em Fundamento da Educação da UFRN, ela é uma pessoa muito simples, mas é importante colocar todas essas informações que Sandra representa. Eu sei que ela talvez nem goste dessa formalidade toda, mas o que é bom, eu acho que a gente tem que compartilhar. Eu acho que a educação é o expoente para qualquer pessoa no mundo atual. E você, para a gente, é realmente uma inspiração, Sandra. Então, hoje, Sandra também é coordenadora adjunta do DIGE, que é da FEB, e já trabalhou em estudo sistematizado, então é uma pessoa assim, com experiência enorme na doutrina espírita, uma servidora do Cristo que realmente nos tem motivado nesse período de implantação aqui da nossa casa também. Foi uma pessoa que muito contribuiu. Sandra, o nosso tema é acerca de Jesus, quem é Jesus, e dê primeiro boa noite aí para essa turma todinha aqui do Alto Oeste, e esse calorzinho bem gostoso que você já conhece. Conheço mesmo. Inicialmente, nossa boa noite, agradecer o convite que você nos fez, dizer da nossa alegria em estar atuando, né? Participando. A pandemia, ela, no nosso caso aqui, especificamente eu e a Assis, ela dobrou e às vezes até triplicou, no caso dele, as atividades. A gente fica impressionado, porque a gente, né, realmente é um volume grande, né, de atividades e tudo mais. Então, é sempre uma alegria a gente poder estar por este canal, né, pelas ondas da internet, a gente conseguir chegar
de repente, ao Alto Oeste. A gente Exato. chega ao interior do estado, a gente chega a diversos estados, cidades onde a gente não poderia até, por várias razões, chegar presencialmente, mas a gente chega com a vibração, com o carinho, né, e com o desejo de servir, o que é mais importante. Verdade. Então, Com boa certeza. noite inicialmente a todos. Então, pessoal, eu acho que hoje é bem interativo. A gente tem trabalhado, Sandra, dessa forma. Desde que começou a pandemia, cada domingo a gente trabalha os temas e com convidados, até para motivar as pessoas nesse período, né, de tanta turbulência, mas que abriu esse canal, a internet abriu esse leque, né, de oportunidade para minimizar as distâncias. Mas vamos falar desse rabino querido, desse ser iluminado que até hoje nos inspira, que nos motiva, que nos faz sorrir, que faz com que a gente possa abraçá-lo quando está feliz e possa abraçá-lo também quando estamos tristes. Então, fale do nosso mestre amado. Inicialmente é importante registrar que são muitas as questões até hoje sobre Jesus. Até pelo menos meados de talvez mais uma década, ou no máximo duas, do século passado, se cogitava que ele seria uma invenção, uma lenda, tipo um mito, enfim, que ele não teria tido de fato uma existência real. Mas, a partir, em especial, de certas publicações dos anos 60, 70, então, há uma espécie assim de sedimentação de uma ideia de que realmente esse personagem, Jesus, existiu. Né? E, tendo existido, muitas outras pesquisas foram feitas, não apenas pelos teólogos, mas por estudiosos, investigadores, historiadores. Né? Então, hoje, essa questão de dizer, não, Jesus não existiu, isso já, vamos dizer assim, seria ponto superado. Né? Então, a primeira coisa é essa, Jesus existiu. Primeira pergunta que se faz, mas quais são as grandes fontes históricas que nós temos em relação a isso? Então, nós temos poucas, vamos dizer assim, poucos, é melhor dizendo, registros históricos. Mas nós temos, por exemplo, Tácito, historiador romano do século I, que se refere a Jesus. Nós temos Seutônio, que era secretário do imperador Adriano, que fala a respeito de Jesus. Nós temos Plínio, o jovem, da mesma forma. O Talmude, da tradição da Babilônia, também. Luciano de Samosata, no século II, também. E, principalmente, a grande fonte histórica é Flávio José, o grande historiador judeu. Mas nós poderíamos hoje dizer que a maior evidência da passagem real de Jesus é o que ele produziu. Ou seja, o conjunto dos seus ensinos, mas principalmente dos seus feitos, da demonstração, da prática, da vivência daquilo que ele trouxe para todos nós. Mas ainda assim, há muitas perguntas sobre esta figura, mesmo que seja uma figura historicamente reconhecida como real, porque é tão envolvida a vida de Jesus em situações complicadíssimas, né? Então, nós temos interpolações, invenções, né? Nós temos pessoas que, de repente, se arvoram a comentar isso e aquilo a respeito dele. Enfim, há muitas questões. O espírito Francisco de Paula Vitor escreveu um livro psicografado pelo nosso Raul Teixeira. O livro é esse aqui. Quem é o Cristo? É exatamente, né? Se a gente troca Cristo por Jesus, é a sua pergunta, a proposta que vocês nos fizeram. Então, na primeira mensagem, ele nos traz exatamente uma série de questões que até hoje se levanta sobre Jesus, né? Então, ele seria o próprio Deus? Para alguns, sim, não é isso? Ele seria apenas um profeta? Seria um ser intergaláctico, né? Visitando a Terra? Era, de fato, um iniciado em termos das filosofias e das tradições orientais, especificamente egípcias, né? Era um rebelde, era um subversivo, era um demiurgo, era, de fato, o rei dos judeus. Outros ainda perguntam assim, ele era um fora da lei? Era um rebelde, né? Que queria, de repente, fazer
todo um processo sociopolítico para se instalar na condição de um rei, era isso? Mas alguns perguntam, era um mago, era um feiticeiro, era um anjo, era um profeta, era um paranormal, enfim, até hoje nós vamos encontrar muitas perguntas, mas nós selecionamos duas respostas, né? Duas respostas que estão dentro do próprio Evangelho. Primeira, dos fariseus. Os fariseus diziam, Jesus é o príncipe dos demônios. Pronto, é uma resposta, está lá. E qual foi a justificativa dos fariseus? Não, porque os demônios obedecem a ele. Ele manda sair, os demônios saem. Então, ele deve ser o príncipe dos demônios. É uma maneira de ver a Jesus naquela época, né? Mas nós selecionamos duas. A segunda é a que, pessoalmente, eu acho a mais bela, né? Então, em dado momento, dialogando com os discípulos, Jesus vai perguntar sobre o que é que dizem acerca dele. E essa pergunta está lá em Mateus 16:15. Jesus entrega, quem dizem os homens que eu sou? Aí um vai dizendo, né? Tu és Elias, né? Tu és Jeremias, ou qualquer um dos profetas, até João Batista, coisa estranha, né? Que não dá, João Batista e ele foram contemporâneos, mas aí ele faz a pergunta e Simão Pedro responde a mais bela resposta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa para nós, Sorá, é a grande resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? E aí, obviamente, nós vamos encontrar inúmeros escritos, livros publicados sobre a personalidade de Jesus. Quem era Jesus? É uma obra, inclusive, de um teólogo católico, mas muito interessante, porque ele faz um percurso de tudo aquilo que dizia de Jesus, inclusive aquilo que nós chamaríamos hoje de fofoca, né? A fofoca da época. Então, diziam-se que Jesus era um comilão, porque adorava, vou jantar na tua casa hoje. Outros diziam beberrão, porque gostava também de beber. Começou com a transformação da água em vinho, e assim a gente vai encontrar. Olha, cada coisa que a gente encontra. Então, diante de tanta coisa louca, eu fiz o mesmo percurso que o Francisco de Paula Vitor fez, né? Que está neste livro extraordinário, psicografado pelo nosso querido Raul Teixeira. Eu procurei saber o que foi que Jesus disse dele mesmo. Né? Então, o que foi que Jesus disse dele mesmo? É importante, né? Agora alguém pode dizer assim, mas ele vai estar dando testemunho dele mesmo, mas não é só um autotestemunho, é um testemunho que ele dá corroborado, consolidado, referendado por aqueles que com ele conviveram, não é verdade? Então, a primeira coisa importante a dizer sobre Jesus, ele diz e está exatamente em Mateus, ainda no Sermão do Monte 5,17, não vim destruir a lei. Então, é importante saber, quando alguém chega, né, a pretensão. Então, qual é a pretensão de Jesus? Eu não vim destruir a lei. E a gente já sabe, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 1, né? Que lei é essa a qual Jesus se refere? A lei divina ou natural. Ele não vai se referir àquelas leis civis, religiosas, considerando que a experiência dos judeus é uma experiência teocrática, o mesmo governo civil é também a liderança religiosa. E é claro que ali a gente vai encontrar muitas leis, muitas regras de viver que estão presentes como se fossem ordens divinas, como se fossem de inspiração divina. E a gente sabe que não. Há uma distinção, o Evangelho, capítulo 1, vai nos mostrar claramente. Uma coisa é a lei mosaica, a lei civil, outra coisa, a lei religiosa. Então, quando Jesus nos diz, não vim destruir a lei, ele está se referindo à lei de Deus. Não está se referindo a certas leis que Moisés e seus sucessores criaram. Né? Então, é diferente, tem que fazer essa distinção. Mas há uma colocação que é muito importante a gente registrar, também está em Mateus, agora já no capítulo 10, quando Jesus faz uma afirmativa muito contundente sobre a vinda dele. Ele diz que não veio trazer a paz, mas a espada. Aí a gente agora ficou na dúvida, peraí, né? Não veio destruir a lei, mas também veio trazer uma espada. Que espada é essa, né? Que situação é essa? É porque toda ideia nova,
ela tem resistências. E Jesus sabia perfeitamente, ele não veio destruir a lei, né? Mas ele veio nos trazer a lei divina sob a sua ótica, sob a sua revelação, sob a sua interpretação, sob o seu ensino e vivência. Então ele sabia que essa era, vamos dizer assim, uma situação que ia gerar o quê? Ia gerar tumulto, ia gerar discordância, era filho em relação ao pai, pai em relação a filho, irmão em relação à irmã, né? Então, por isso, ele sabia que essa nova ideia que ele traria, essa nova revelação, ele não vinha destruir a lei, ele vinha recordar, vamos dizer assim, a lei divina natural, acrescentando, obviamente, na condição de governador espiritual da terra, de espírito puro, a interpretação, a ampliação e o detalhamento daquilo que consubstanciaria a lei divina, né? Então é muito interessante, né? Mas uma pergunta que não quer calar, né? Jesus assumiu que era mesmo esse revelador? Sim ou não? Porque a gente já viu que quando Pedro responde, ele parabeniza Pedro, né? Mas há um momento, pessoalmente também considero muito bonito, que é o diálogo dele com a mulher samaritana. Uma mulher simples do povo, meio atrevida, inclusive, né? Ela dá uns fora lá em Jesus, bem bacana. E tem uma hora que ele diz para ela, quando ela indaga sobre o Messias, e ele diz assim: eu o sou, mulher, eu que falo contigo. Então, é um caso, vamos dizer assim, excepcional dentro do Evangelho, ele declarar firmemente que ele é o Messias. E ele faz essa declaração a quem? A uma mulher simples do povo e do povo da Samaria, né? Bem, mas agora a pergunta é, sim, mas ele veio com isso tudo que a gente sabe, mas ele veio fazer o quê mesmo? Então ele responde, eu vim para cumprir a vontade de meu Pai. Isso também está no Evangelho, só que agora no Evangelho de João, capítulo 6, ele coloca claramente, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E que vontade é essa? Ou seja, o que é que torna Jesus a nossa segunda revelação dentro da chamada tradição judaico-cristã? O que é que ele faz de tão excepcional? Ele vai dizer, em dado momento, eu e o Pai somos um. Então, isso fez com que alguns, em suas interpretações, quisessem dizer que ele era o próprio Deus, né? E, posteriormente, surgiriam dogmas dentro de determinadas convicções religiosas que o apontariam como, né, Deus, né? Deus Filho, no caso. Bem, mas ele sempre se reportou a Deus como o Pai, né? Eu gosto de brincar dizendo que ele se reporta a Deus até como o chefe, o superior. Tem uma hora que é muito curiosa, que é a hora que Salomé vai atrás dele para exatamente pedir os favores dele. Dizem que é a primeira tentativa de nepotismo dentro do movimento cristão, né? Ela vai pedir, vai interceder pelos seus filhos, né? E aí, diz que mulher é tão difícil, tão, né? E aí, quando ela chega, ela já chegou chegando. Ela disse que queria logo que os filhos se sentassem uma à direita, uma à esquerda. A menina, a mulher já queria estabelecer tudo e gerou, foi uma confusão no meio, né? E aí, Jesus fez a célebre pergunta, mas eles poderão beber do cálice que eu vou beber? E eu imagino que ela deve ter passado o rabo de olho para eles, e eles disseram sim, né? E aí, Jesus já antecipou, realmente eles iam beber, tudo bem, mas aí disse que nem com mulher Jesus pôde, nem Jesus pôde com a mulher, porque ele disse para ela, e tudo bem, agora, quanto a sentar uma à minha direita, uma à minha esquerda, isso não é comigo, isso é com o Pai. Ele jogou para o superior. Ele jogou para o superior. Isso é o Pai que resolve, isso é o Pai que vai decidir, né? Então, Jesus ele é colocado em muitas situações, e aí, a partir dessas situações, ele vai dizendo, ele vai, entre nós, usando uma gíria bem nossa, ele vai soltando, né, o que é que ele é. Ele vem fazer a vontade do Pai, isso aí a gente já sabe. Ele veio fazer a vontade do Pai, ele é o Messias, ele não veio destruir a lei, mas ele sabe que o que ele trouxe vai gerar confusão, daí a espada, ou seja, né, vai haver muito conflito de ideias, isso tudo ele sabe. Mas ele se porta, e dentro da cultura hebraica isso é muito importante, ele vai dizer em determinado momento que ele aceita o título de mestre. Então, ele veio para ensinar, né?
Eu o sou, mestre, eu o sou. Então, Soraya, dentro exatamente das nossas leituras e pesquisas, nós começamos a levantar o que foi que Jesus disse dele, sabe? Foi uma curiosidade. O que dizem dele, aí só há muita paciência para ler tudo, né? É a figura mais biografada que existe, né? Mas o que foi que ele disse dele mesmo? Então, é uma pesquisa muito curiosa. Eu estimulo para quem gosta, né, dessa área pesquisar, porque tem muita coisa interessante, né? Então, tem uma coisa logo de cara que é muito interessante quando ele diz assim: antes de Abraão, eu sou. Olha aí. Antes de Abraão, o que é isso que a criatura ele está dizendo, né? Antes de Abraão, eu sou. Ele está falando da sua anterioridade, né? A figura do Abraão, primeiro patriarca da tradição, né, hebraica. Por quê? Nós sabemos, aí nós temos o quê? A contribuição extraordinária do nosso Emmanuel, pela psicografia do nosso Chico Xavier, nos falando em A Caminho da Luz, sobre todo o trabalho de Jesus e todos os seus cooperadores no processo de formação da própria Terra. Então, né, nós sabemos que antes de estarmos aqui, milhões, talvez bilhões de anos, Jesus, né, já estava. Ou seja, ele já participa de todo esse processo junto à comunidade celestial para a formação do nosso sistema solar. Mas tem outras coisas assim que eu gosto muito nessa pesquisa que nós fizemos. Nós levantamos em torno de 17 a 19 depoimentos. Não se assuste que eu não vou dizer tudo hoje, não, porque senão a gente diz, ai meu Deus, vou começar a contar. Mas eu já disse um bocado, então tenham calma que eu não vou passar da hora. Então, o que é que vai acontecer, né? É que ele vai estabelecer uma série de afirmativas sobre a natureza dele. Né? Então, a gente já viu, antes de Abraão, eu sou. Olha, isso daí deve ter balançado, perturbado a cabeça. Mas, vamos lá. A gente sabe que ele disse que veio fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Aí ele vai dizer, isso está para nós no Evangelho de João, capítulo 10. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então, a sua mensagem é uma mensagem de vida. Agora, tem um detalhezinho, dois detalhes importantíssimos nessa afirmativa. Primeiro, é que Jesus usa, e não só aí, em todos os momentos, ele usa a expressão todos. Todos. Então, hoje, nós, inclusive, só informando aí, né, estamos iniciando, pela Federação Espírita Brasileira, a nossa área de infância e juventude, um curso piloto, inicialmente, de formação na perspectiva inclusiva da evangelização. Nunca recebemos tantas crianças e adolescentes e jovens com Down, né, paralisia cerebral, alguns, outros com TDAH, outros pelo espectro autista. Então, nós estamos tentando ouvir Jesus. Eu vim para que todos tenham vida, todos. Então, nós estamos nos organizando, e isso depois vai se estender para toda a área da casa espírita, né? Para que, de fato, nós possamos acolher. E vejam bem o segundo pontozinho, para que tenham vida em abundância. Na minha ignorância, eu pensava que a abundância era um exagero. Então, abundante. Então, eu, no caso, limitação, meu Deus. Aí fui procurar direitinho. A abundância é a medida certa. Não falta e nem, né, extrapola. Olha que coisa interessante. Não sabia. Então, vida em abundância seria, dentro de uma visão mais nossa, mais atual, vida em plenitude. Então, vida em plenitude. E aí, alguém pode dizer, sim, mas Jesus veio fazer isso por quê? Não, porque o contexto social no qual ele veio, e vejam bem, não era só o contexto social daquela cultura hebraica. À época, sob o domínio romano, todas as culturas elas se caracterizavam pela estratificação social e algumas outras até pelas castas, como é o caso da Índia. Sim. Onde o conceito de pessoa não existia. O conceito de pessoa, independentemente, né, de qualquer acidente, ou seja, faixa etária, gênero, origem, condição social,
Isso se deve ao cristianismo. A pessoa, ela é válida, independente de qualquer que seja a situação em que ela esteja. Essa visão, então, de criatura plena. Nós somos seres plenos. Precisamos aprender a viver em plenitude. Então, Jesus disse que veio para o quê? Para que todos tenham vida e vida em abundância. Só que para a gente alcançar essa plenitude, a gente tem que ralar muito, né? Então, é uma ralação que, meu Deus do céu, né? Era preciso que a doutrina espírita viesse nos dizer como é que isso é feito, né? Porque quando Jesus, no Sermão do Monte, abre sua boca, está lá registrado em Mateus 5,40, ou 5,14, agora deu 5,40, 48, vale, Jesus, agora deu um tchau, que é serem perfeitos. Como é que a gente vai ser perfeito? Essa é a nossa destinação. Deus, né, quer esse nosso progresso. Como? Então, era preciso esperar, como ele mesmo disse, o Consolador virá. Então, era preciso que o Consolador aguardasse a maturação também da própria humanidade para que nós pudéssemos encontrar o quê? A compreensão a partir da lei da reencarnação, da palingenesia, que já era intuída por todas as culturas, inclusive pela cultura hebraica, mas que a doutrina espírita estaria reservada à tarefa de explicitar. Então, nós todos estaremos realmente buscando essa plenitude a partir dos nossos cenários de aprendizagens, as reencarnações, que possuem uma dupla função, conforme o Livro dos Espíritos, questão 167. Resgate, restauração, reparação, expiação, qualquer que seja o nome que a gente queira, e, do outro lado, avanço, progresso, aprimoramento. Então, a gente vai vivenciando a experiência de reparar e de nos aprimorarmos, conduzindo-nos, então, ao nosso processo de evolução. Então, Jesus, quando nos fala de vida em abundância, ele não está criando uma expectativa que a gente não possa alcançar. A gente não entendeu muito bem, até porque a gente não tinha muitos elementos naquela época, embora, como já dissemos, em muitas tradições filosóficas e religiosas já se sabia, já se tinha a intuição da volta do espírito ao corpo. Agora a doutrina espírita vem nos explicitar. Mas voltamos para Jesus, de novo, né? O que ele disse mais dele mesmo? Primeiro, ele disse que ele era a luz do mundo. Claro, com toda essa tarefa, né, ele é luz porque ele nos retira da treva. Que treva? Da ignorância. A treva da limitação. Né? A treva que envolve tudo aquilo que diz respeito às nossas infelicidades, à nossa baixa autoestima, né? Ao nosso alto desamor, há também a violência que nós carregamos conosco, a indicação que muitas vezes aparece em nós, aproveitando aí o Setembro Amarelo, né, de autodestruição, porque a gente não consegue enfrentar, porque às vezes não compreende a razão de ser da dor, do sofrimento, a gente não conseguiu, ao longo de tanto tempo, desenvolver o sentimento de confiança em Deus e na sua justiça, né? Então, Jesus é luz por isso, porque vai nos retirar. O seu evangelho é evangelho de libertação. Mas eu gosto muito do capítulo 10 de João, onde Jesus aparece para nós com duas situações. Primeiro, ele diz, eu sou a porta. Eu adoro porta, adoro porta. Né? E ele vai dizer também, no mesmo capítulo, eu sou o pastor. Então, porta e pastor. Então, lembremos que quando ele disse que era a porta, ele disse assim, eu sou a porta. Quem entrar e sair por mim encontrará pastagens. Ora, se entra e sai, essa porta é no meio do mato. Entra e encontra pastagem. Sai e encontra pastagem. Eu adoro mato, adoro floresta, adoro. Né? Meu sonho era morar exatamente num lugar bem campestre. Eu digo, mas não é uma porta mesmo. Porta significa acesso. Né? Acesso. Então, uma coisa muito importante entender Jesus como porta. Jesus, ele, a partir de tudo aquilo que ele nos proporciona, ele é o quê? Ele é acesso. Ele não esconde nada. Né? Ele não separa ninguém. Por isso, aqueles que vieram posteriormente em seu nome
para separar, com todo respeito, estão equivocados, né? Estão equivocados. É ainda o orgulho e o egoísmo que fazem com que muitos de nós queiramos ser donos de Jesus, donos, né, do seu pensamento, do seu sentimento, de tudo, na verdade. Por isso que até hoje tem gente que adora negociar com Deus, né? Eu acho tão engraçado que assim, eu conversei com Deus, eu sei, eu, né, só não registro em cartório, né? Mas faz tudo que ela. Sandra, Então, o que é que eu pude? É que exatamente ele é posse. Só pensar, o pastor, para tu dar aí tua fala. Aí ele diz no mesmo capítulo, eu sou posse e pastor. Olha, por que é importante essa ideia de pastor? Lembrar que Jesus, toda vida que falava em pastor, o pastor era aquele que cuidava, não é aquele pastor relaxado, não, relapso não, né? Na parábola que está lá no Evangelho de Lucas, né? Então, está lá, né? A parábola da ovelha perdida. E o que é que o pastor faz? Guarda as 99 e vai em busca da centésima, né? Da centésima, que é exatamente aquela que se transviou por alguma forma. E quando ele vê a ovelha, ele não castiga a ovelha, pelo contrário, ele carrega a ovelha com a sua amorosidade. Então, é importantíssimo fazer esse vínculo. Jesus, ao mesmo tempo que é o acesso, que é a porta, ele é o cuidador. Ele nos mostra que tem duas portas, a porta larga e a porta estreita. Mas, ao mesmo tempo, ele cuida de nós, cuida respeitando a nossa liberdade, né? Respeitando a nossa escolha, respeitando o nosso momento, vamos dizer assim, em que, de fato, nós estaremos nos dispondo a entrar pela porta correta, ou seja, pela porta estreita. Mas você queria falar alguma coisa, diz aí. eu gostaria que você fizesse, conseguisse fazer vamos dizer assim, uma observação com relação aos tempos atuais e a presença de Jesus nos tempos atuais, com relação até esse momento difícil de pandemia, como você está vendo as pessoas, a questão da fé, a questão da confiança se houve uma aproximação, como você vê esse aspecto? Faça uma avaliação assim geral sobre isso. Olha, é meio difícil, né? Mas a gente tenta, né? O que a gente percebe de um lado, Soraya, é o desespero, né? É o desespero, o sentimento de incerteza para muitos, de dor, de luto, de perda, né? Então, nesse momento, serviria para nós os apelos de Jesus, né? Que é outro ponto que a gente gostaria de trazer. Então, um dos apelos é exatamente esse: vinde a mim, todos vós, que vos achais aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Então, o grande problema é que diante, né, do momento de dor, há um teste que a gente, não é teste para saber se a gente está com Covid, não, né? É um teste para saber a nossa fé, né? A nossa fé. Porque é muita dor. Nós, durante esse 1 ano e 4 meses, basicamente, né, a gente tem acompanhado. Isso aí a gente, graças à própria internet, né, nós acompanhamos muitos companheiros do Brasil, todos, né, pelas relações de amizade que temos, e nós vimos muita dor, muito sofrimento, muita perda, e também vimos muita gente fraquejar, né, muita gente fazer a velha indagação. Por quê? Né? E é estranho, porque a pergunta é feita por espírita. Né? A gente entende o seguinte, que uma coisa é um nível mental, outra coisa é quando essa compreensão ela é internalizada. Né? Ou seja, por que eu? Eu penso assim, tem gente que não tem nenhum conhecimento espírita, mas não faz essa pergunta. É curioso, né? Eu me lembro de um grande jogador, não sei se é de basquete, se é de tênis, não me lembro, mas ele perguntava, ele adoeceu, né, de repente pegou uma doença, isso já adulto, idoso, e alguém perguntou a ele assim, mas você não perguntou por que você? Ele disse, engraçado, eu me tornei o atleta que eu me tornei, eu nunca perguntei por que eu me tornei esse atleta em processo seletivo tão drástico. E por que agora que a doença aparece, eu vou fazer o questionamento? Não fiz o questionamento,
na hora do bem-estar, da felicidade, do sucesso, do dinheiro, do poder. Aí eu vou fazer agora. Então, Verdade. é uma pessoa que não tem conhecimento do espiritismo, né? Mas o espírito, ele sabe perfeitamente que Jesus já respondeu para nós, viu? O pai não dá pedra ao filho que merece pão, não dá serpente ao filho que merece peixe. Então, João pega essa ideia e traduz, está lá no evangelho dele, a cada um segundo as suas obras. Eu brinco com pessoas amigas, mas brinco sério, dizendo que o vírus parece que tem o currículo da gente. Porque tem uns que ele não faz nada. Né? Tem uns que tem. Tem a mulher mais de 100 anos, hipertensa, diabética, com problema respiratório, aí com um mês internada, tchau, gente, venci a Covid. Verdade. O outro, mocinho, saradão, bombado, nenhuma comorbidade, aí o vírus pegou, acabou o indivíduo, pronto, foi lá para o pulmão, acabou a questão respiratória. Então, cada um de nós tenha essa compreensão. Há uma relação da doença conosco de forma pessoal. Não tem como. É de forma pessoal. Você que é da área da saúde sabe disso muito melhor do que eu. Então, a gente viu muito disso, sabe, Soraya? Mas a gente viu também tanta coisa boa. Eu me lembro no começo, junto com os amigos nossos aqui de Natal, do Garimpeiros, junto com os amigos da Crenorte, e a gente lá produzindo máscara, fazendo campanha, né? Aqui com o pessoal do Planalto, o pessoal também do próprio Garimpeiros, a gente fazendo o quê? Cestas, né? Porque em função do desemprego, em função do isolamento, não, do distanciamento social, então a creche, as creches fechando, escolas fechando, pessoas perdendo emprego, então também nunca se viu tanta mobilização. Eu nunca ouvi tanto médico dando depoimento sobre a importância da religião. Eu nunca ouvi tanto médico dizendo, olha, foi um milagre de Deus. O indivíduo estava para ser entubado, disse assim, doutor, me dê meia hora. Aí o doutor foi dar meia hora, quando deu meia hora, mudou o quadro, não entubou mais. E muitos e muitos casos, né, a solidariedade ao lado da problemática da pandemia moral, daqueles que sempre são os que querem levar vantagem, né? Então, em todas as áreas, os que são descompromissados, os que não têm amor pelos seus irmãos, isso sempre vai acontecer até que a gente se transforme num mundo melhor, um mundo de regeneração, não é verdade? Mas nunca vimos também tanta fraternidade, tanto amor, tanto cuidado recíproco, tanta gente tendo aquela possibilidade de estar diariamente perguntando ao outro como é que você está, como é que está a sua família, está precisando de quê? Então, eu acredito que Jesus está aí. Agora, Jesus está para aqueles que o quê? Que estão em busca daquilo que nós chamaríamos, né, de plenitude, de saúde integral, né, de resignação, porque a gente vai ter que ter resignação também, claro. Nem todos aqueles pelos quais a gente pede que se curem, se curam. Né? Mas há casos que são fantásticos. Eu tenho um irmão de uma amiga no Amazonas que o médico chamou de vocês são católicos, se forem católicos, chama o padre para dar extrema-unção. Não tem mal o que fazer. Não, a medicina parou aqui. E ela disse, não, nós somos espíritas, ele também não... O que é que se usa? Não, ele não tem. Aí ele tem um dia, 2 dias, enfim, final de semana, ele passa. Aí, pois é, que resistência, né? Tem uns que são engraçados, né? Aí a gente fica dizendo que são os PhDs, né? E aí, o resultado é que o irmão dela, né, mora no Amazonas, um quadro o mais devastador que se imaginar. Está em casa, se recuperando, tá? E liguei para ela para saber como é que ela estava. Estou aqui no INSS para ver a situação dele, porque daqui a um pouco tempo ele está voltando a home office. E disse que os médicos, quando os médicos querem dizer que não entendem, usam o nome dele. O nome dele é Moacir. Pronto, Moacir. É Moacir. Moacir ninguém entende. Como é que Moacir hoje está morto, basicamente, amanhã não está mais morto, e daqui a um mês
né? Isso perdeu fala, perdeu movimento, tudo que você possa imaginar. Aí a criatura hoje, ela está o quê? Ajuda os colegas, ele é um funcionário de alta patente, e aí ele ajuda hoje o pessoal a resolver problemas. Ainda tem muitas sequelas, mas está resolvendo, né? E daqui a um mês está voltando para trabalhar home office, diz que não aguenta ficar sem trabalhar. Então a gente tem casos e casos, situações e situações. A nossa grande questão, Soraya, penso eu, é entender que nada do que acontece é por acaso. Verdade. E aí a gente vai à procura de Jesus, e é claro que a gente sempre procura Jesus para aquilo que vai atender a nós. Então, a gente sempre se esquece do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Oh, meu Deus do céu. É só para a boca para fora. O que a gente quer que seja feita a nossa vontade. E aí a gente vai ter que entender que tem uma hora que Jesus é a nossa ressurreição, é a nossa vida, é o nosso caminho, é a nossa verdade. E aí a gente vai buscando exatamente essa compreensão para poder, então, a gente enfrentar. É um momento de enfrentamento, de testemunho. Há muita gente querida que partiu. Tanta gente que partiu. E tanta gente que ficou sequelada. E Sim. tanta gente que conseguiu superar. Então a gente vai caminhando na certeza de que nós estamos, de fato, num momento de transição, mas num momento de profundas aprendizagens. É pessoalmente a nossa percepção. E o espírito do doutor, esqueço o nome do homem, é meio complicado. No último livro, do nosso Divaldo, Psicografia do Manuel Flamengo de Miranda, há um médico, que eu não lembro qual é o nome dele, Adroalbo, era um nome tão diferente, tão esquisito, ele dá 4 caminhos para nós, ele diz, para que nós, inclusive, desenvolvamos anticorpos, para que nós tenhamos uma atitude mais proativa de defesa, para nós mesmos. Ele aponta oração, olha aí, a oração, o poder da oração, não é verdade? A confiança em Deus, a preservação da saúde mental e a prática do bem. Repetindo, oração, saúde mental, confiança em Deus e a prática da caridade. É tudo aquilo que Jesus, o maior exemplo do primeiro item, oração, é Jesus. Quando a gente pensa assim, Jesus, ele e o Pai somos um, aí ele se afasta e vai orar. Ele se afasta e passa um período imenso em oração. Olha aí. Então, vai reabastecer, vai se alimentar, espiritualmente, vai se energizar, vai ganhar força, não é verdade? Confia em Deus, confia. Seja feita, meu Pai, a tua vontade, não a minha. Eu não queria que acontecesse, mas se tu queres, então estou aqui para fazer a tua vontade. Ao equilíbrio permanente de Jesus em todas as situações, na busca de uma saúde mental integral. E a prática do amor, ou seja, da caridade, em todas as direções. Então, que nesses momentos em especial, que nós possamos nos lembrar, aí também fica para nós a lição que a gente sempre tem recorrido a ela nesses dias, e é Jesus acalma a tempestade. Então, Jesus passou o dia todo às margens do Mar da Galileia, realizando o quê? Ensinos, libertações dos obsidiados e curas dos doentes. No final da tarde, pede aos seus discípulos para irem para outra margem. E, na viagem, ocorre a famosa tempestade. Ventos, ondas, e, em dado momento, os discípulos entraram em desespero, que é o nosso caso. A gente entra em desespero. E aí foram para Jesus. Foram para Jesus, mestre, não vês que estamos a perecer? Jesus só fez olhar para a cara dos bichinhos e disse assim, por que sois tão medrosos? Porque ainda não tendes fé. Porque passaram o dia todo. E diante daquela situação, eles então entraram no desespero. Então é uma lição muito grande para nós. Evitar o desespero. Evitar. Para a gente poder manter,
manter o equilíbrio de saúde mental, na verdade, para poder enfrentar as dificuldades, os testemunhos que todos seremos chamados a, né, enfrentar. Verdade. Sandra, você falou aí com relação à saúde mental, eu percebo que os próprios profissionais da área de saúde foram o que mais viram toda vamos dizer assim, aqueles pacientes indo a óbito. Eu acredito que grande parte desses profissionais, aquelas pessoas, incluindo o pessoal da limpeza, enfim, todos eles que trabalharam naquele grande momento, eu acho que precisa realmente ter um trabalho com a saúde mental, porque foram uma carga muito forte. Nessa semana, eu estive participando de um ato ecumênico pelo fechamento da área Covid. E, assim, foi um tanto muito emocionante, porque a gente sentia ainda aquela vibração ainda muito forte naqueles corredores, e a gente percebia ainda os olhares ainda tristonhos, né? Eu acho que ainda as recordações. Fale um pouco sobre essa perspectiva, um pouco mais sobre a saúde mental, para que a gente possa fazer o encerramento, a saúde mental e Jesus junto. Como é que você pode dar essa mensagem? A questão da saúde mental, você que é da área, sabe melhor do que eu, implica na busca de um equilíbrio, né, das emoções, em especial. Verdade. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio das emoções. Hoje, a área da chamada psicologia positiva, né, e psiquiatria também voltada para o campo positivo, né, tem chamado a atenção para o exercício de algumas emoções que são profiláticas. De modo especial, a gratidão. A gratidão. Nós temos um grande companheiro nosso, amigo, temos um carinho muito grande, doutor Leonardo Machado, psiquiatra, espírita, pernambucano, né? Meu querido amigo. Temos participado com ele no canal Horto de Damasco, né, no YouTube. Então, ele tem feito pesquisa dentro dessa área, tem trabalhado demais, inclusive, com os profissionais da saúde, né? No campo das chamadas emoções positivas. E a gente não tem tempo, é pouco, mas é principalmente a gratidão, né? Que é considerada por ele e por muitos estudiosos como a chamada emoção preventiva. Que lindo, preventiva. Viu? Por quê? Porque na medida em que eu aprendo a ser grato à vida, às situações, eu mudo meu panorama mental inicialmente. Então, eu penso assim, o profissional da saúde que ali esteve e que está, deveria cultivar essa gratidão pela oportunidade de servir. Porque quando nós alimentamos durante tanto tempo uma visão extremamente mercantilista da medicina, né? Nós chegamos num momento em que vale muito mais o olhar do médico, o carinho, a fraternidade, a doação, não é verdade? Então, eu acredito que o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a pessoa da limpeza, o maqueiro, quem trabalhou na parte administrativa, o pessoal de limpeza, vigilante, motorista, né, de SAMU, todo mundo, acredito que nesse momento é agradecer a oportunidade de servir. Coisa linda. Porque existe um caminho, um único caminho. Eu me lembrei do Chico Xavier, que disse assim, a gente só evolui desidratando. Preste atenção. Sim. Chico tinha umas tiradas mineiras ótimas. Desidratando, sim. Ou, veja bem, ou pelo suor ou pela lágrima. Vai desidratando. Então, aqueles que puderam estar na frente do serviço e que estão ainda, estão se desidratando. Aqueles que perderam os seus entes queridos e se desidrataram, chorando. Não é verdade? Então, agradecer a oportunidade da convivência. Isso para nós é uma lição muito grande, porque nós não valorizamos muitas vezes o outro que está junto da gente. Verdade, com Eu certeza. fico pensando assim, meu Deus, aquela esposa que o marido entrou, né, foi hospitalizado, né, e ela sai e ele não sai.
o Verdade. filho, né? Então, há tanta coisa. E eu encontrei um dia desse uma ex-aluna, hoje é Sim, evangélica. sei. Ela, o filho desencarnou aos 21 anos, Sim, depois de um problema de câncer gravíssimo, mas também pegou Covid. E o fim foi a Covid. Foi sim, a problemática do câncer, com todas as sequelas e consequências que a Covid do campo respiratório provocou nele. E ela disse sim. para mim que encontrou a religião, né, com o enfrentamento, 2 anos, se não me engano, de luta com ele, né? E ela disse assim para mim: hoje, olha, não é espírita, viu? Hoje eu Sim. aprendi a agradecer a vida, a bênção de tê-lo comigo durante 21 anos. Oh, coisa Não é todo linda. mundo que é capaz disso, não. Não é todo mundo que é Certeza. capaz de dizer. Com certeza. Então, eu entendo que o meu amigo Leonardo está certo, a gratidão. Vamos É, cultivar a gratidão. Agradecer, acordar. Eu aprendi isso, acordar. Quando a gente acorda, a primeira coisa, obrigada, meu Deus, porque acordei. é Uns não acordam, verdade. muitos não acordam. Certeza. Verdade. Então, o problema, a dificuldade, obrigada, meu Deus, porque é um momento de aprendizagem. Com Né? Se certeza. fracassei, obrigada, meu Deus, porque eu vou aprender com o fracasso. Se fui vitorioso, obrigado, meu Deus, e consegui esse enfrentamento. Então, acredito que para mantermos a saúde mental, pegando o gancho lá atrás, evite o desespero. Com Vinde a certeza. mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Então, motivo da oração, da meditação, da Sim, confiança em Deus e sim, principalmente da gratidão. Gostaria, antes de finalizar, só sim. lembrar alguns alertas que Jesus nos apresentou. Primeiro, cuidado, há falsos cristos e falsos profetas. Verdade. Nessa pandemia, nós vimos muitos, Verdade. muitos, vendendo isso, prometendo aquilo, vimos muito. Ou seja, continua a existir o problema. Verdade. Jesus diz que aquele que o segue enfrentará muitas vezes o ódio do mundo. Enfrentará muitas vezes o ódio do mundo. Não se preocupe, me odiaram antes. Né? E principalmente o seu critério, que é: nisto reconhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, principalmente nós que integramos a comunidade espírita, não apenas do Alto Oeste, do Rio Grande do Norte, do Brasil, aprendamos a nos proteger uns aos outros, a nos procurarmos uns aos outros. Nesse período sumiu muita gente, não sei se daí sumiu É, muita gente. Recebi ontem um telefonema, não vou dizer o lugar, uma grande casa espírita do norte do país, tinha 450 trabalhadores. Uma companheira nossa de lá ligou para mim desesperada, para que eu pudesse participar, e os companheiros também, de alguma atividade, reduzida a um terço. já pensou. 300 desapareceram. Não são os 300 de Esparta, não, mas sumiu. Enquanto alguns lugares se fortaleceram, Sim, outros se enfraqueceram. Então é entendi. preciso que nós aprendamos a nos apoiar uns aos outros, a Verdade. fazermos campanhas junto aos nossos irmãos de outras denominações religiosas. Nunca participei eu também junto com católico, protestante, para Verdade. poder a gente fazer o quê? Conjugar o verbo amar. E não tem rótulo de religiosidade. Não tem Verdade. rótulo algum, a não ser o rótulo do nosso desejo sincero de seguir os passos de Jesus. Oh, coisa linda. Sandra, que coisa maravilhosa. Nós estamos no aniversário da nossa casa. Completamos 31 anos do Grupo Espírita Renascer, dia 7 de setembro. Parabéns. E você faz parte da equipe de palestras que a gente escolheu para ficar à frente desse mês todo de setembro. Quero lhe dizer que a nossa casa continua firme, o farol do Renascer continua ligado, nós, Diga nossa, lá. nossa casa fortaleceu, nossa casa fortaleceu, tivemos os trabalhos todos a nível remoto, mas os atendimentos fraternos eram feitos por videochamada, enfim, graças a Deus fizemos reformas nesse período, aproveitando até a ausência de trabalhadores, e nossa casinha branca está lá. Fale a todos que nós estamos aqui bem forte no Alto Oeste, divulgando da nossa maneira
a doutrina espírita. Eu gostaria de agradecer Graças. a você, a toda a espiritualidade que tem nos acompanhado, e pedir para fazer o encerramento com a prece, para que, vou até colocar uma música, musiquinha aqui, para que nós possamos encerrar e desejar a todos os irmãos que estão aí acompanhando nossa live, que no próximo domingo continua com os outros irmãos. O Instagram da nossa casa é esse, para quem segue, e também quem puder indicar a maior caridade que se faz à doutrina é sua divulgação. Divulguemos através das mídias, das boas mídias. Fica à vontade, minha querida, para fazer o encerramento. Eu gostaria de lembrar que hoje é dia 12 de setembro, nós evocamos a figura de Alta de Souza, né? Data de nascimento dela, esse espírito extraordinário. E exatamente eu tinha planejado trazer um poema, um soneto dela sobre Jesus, né? Parnaso em Túmulo, publicado em 1932, primeira obra do nosso Chico Xavier. E ela, para todos nós que estamos cansados, aflitos, e a mensagem dela: o Senhor vem. Fazemos desse soneto nossa prece. E eis que ele chega sempre de mansinho. Haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida a claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz de seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Que Jesus abençoe e que renasçamos todos nós, todos os dias, com fé. Muito obrigada mesmo, de coração. Foi lindo a sua presença. Um abraço bem grande. Beijão. Tudo de bom. Tchau, tchau.